Ok, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar o trabalho de milho, né? E a ação do Tenebro Molitor. Eu, no caso, os acadêmicos Adriano Dual Luz, Mário Gomes Milene e eu, Armando Fonseca. Esse trabalho, que é da disciplina de beneficiamento e armazenamento de grãos, do curso de bacharel em engenharia agronômica da UEAP Território do Lagos, orientado pela doutora, professora Alana Carina Sobrinho Soares. Então, nós vamos já falar, iniciar o nosso trabalho com uma breve introdução, falando com relação ao milho. Então, o que que nós podemos dizer com relação ao milho? O milho domesticado é uma gramínea de origem mesoamericana e é uma espécie cultivada que atingiu o mais elevado nível de domesticação. É de grande importância econômica e alimentar. E aqui nós temos os tópicos que nós vamos seguir. Nós vamos estar falando sobre o produto, seu consumo, composição, pós-colheita, transporte, classificação, o tipo, o seu grupo, sobre o grupo, classe, legislação e também um resumo sobre o nosso artigo, que foi feito, né, a aula prática, que é justamente o que acontece com o tenebro e o grão de milho. Então, vamos lá? Então, com relação ao produto, o que que nós podemos falar com relação ao produto? Vamos falar primeiro da identificação tax, se me ajuda aí que eu sou ruim demais. Taxonômica. Taxonômica, né? Com relação à classificação taxonômica, nós podemos dizer o seguinte: o milho ele é do reino Plantae, tá? Da divisão Angiospermae, da classe Monocotyledônea, de ordem Gramináceas, da família Graminae, do gênero Zea, da espécie Zea mais. Então, essa é a classificação taxonômica do milho. Com relação ao seu cultivo e a sua importância, eu vou colocar esses dois tópicos como juntos, porque tanto o cultivo e a importância do milho, ele é muito bom. Como nós falamos aí, ele é uma espécie da gramínea, e ele na questão de rotação de cultura, ele ajuda muito na recuperação do solo. É uma das coisas que é muito bacana com relação ao milho é isso. Ele ajuda na fixação de nitrogênio no solo. Além disso, o seu produto ele serve tanto para alimento animal quanto para alimentação humana. Então, seus benefícios é muito grande em todos os aspectos. É um produto de rápida comercialização, em média, em 9 meses entre o plantio e até a colheita, então você consegue ter um retorno econômico rápido e, como eu disse, ajudar aí naquela rotação de cultura, ajudar na recuperação do solo é excelente. Então, o cultivo é importância, a gente vai falando junto e durante o trabalho nós vamos estar falando um pouco mais com relação ao milho. Pode? Edesan, Fica à vontade. antigamente, né, as pessoas tinham uma coisa que era só as leguminosas, as fabáceas e tudo. Tinha um conhecimento de fixação de nitrogênio com a fabácea é uma coisa que está muito mais bem apurada, né? E nós vemos o milho como uma gramínea, e na pesquisa mostra isso, né? Que ele tem sim também propriedade, assim como a cana-de-açúcar, de fixar nitrogênio de algumas bactérias de vida livre, né? Isso. Legal, gostei de você ter Exato. trazido isso para o debate, viu? E Exato. sem contar também, Dessan, que além da alimentação, a questão dessa importância dos biocombustíveis, etc., muito legal. Vamos passando, Edson. É isso aí, Adriano. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, com relação ao fluxograma da cadeia produtiva do milho, né, nós podemos começar falando aí da nossa primeira fileira de quadro, que é os fornecedores de insumo, onde nós temos as máquinas e equipamentos, adubos, fertilizantes e corretivos, equipamentos de irrigação, sementes e defensivos. Então, esse é o início da produção do milho, o que vai até a mão do agricultor. O agricultor faz a produção do milho, é necessário essa parceria dos fornecedores, é o que a gente aprende lá na matéria de paz. Me ajuda aí, Empreendedorismo, Adriano. empreendedorismo, né? Empreendedorismo, né, que é o antes da porteira. A produção ela vai começar aí com os fornecedores até chegar ao agricultor,
o agricultor faz a plantação, faz o seu plantio de milho, e aí a gente entra com relação ao processo. Depois que o milho é plantado e já está pronto para a colheita, ele tem alguns caminhos a seguir. Um dos caminhos é a silagem, e lá da silagem ele vai se tornar ração animal. O outro caminho, que é o milho verde ou milho seco, ele pode ser destinado direto para o varejo interno até o consumidor final, ou no caso do grão seco, ele vai para armazenamento, ele vai para a indústria moageira e passa para um processo industrial onde ele pode ser oferecido para o consumidor final de forma de via seca ou de via úmida, dependendo do seu destino. Então, esse é um pouco do fluxograma da cadeia produtiva do milho, falando para vocês aí como é que funciona mais ou menos. E nós entramos aí com relação ao consumo. Observe aí nesse quadro, é uma projeção, tá? Uma projeção de produção brasileira de milho, suíno e frango em 1.000 toneladas, de 2012 a 2023. Esse foi um estudo realizado por Duarte e Garcia Miranda, com dados da Conab, em 2015. Então, vocês podem observar que de 2012 até 2015, eles tinham os dados reais da Conab. De 2015 até 2023, foi feita uma projeção. Como vocês podem observar nesse gráfico, a produção de milho ela está ligada diretamente ao crescimento aí da produção de frango. O milho são esses pontinhos pretos, o frango são essas barras verdes e o suíno nessas barras vermelhas. Você pode observar que em 2012 nós tínhamos uma produção de 78 mil toneladas de milho e em 2022 para 2023 subiu praticamente aí quase 20%, né, um pouco mais de 20% aí, de 78 mil toneladas foi para 93,62 mil toneladas de produção de milho, essa projeção. E se você observar o quadro, houve um crescimento também na produção de frango. Em 2012, que estava 14,6 mil, foi para 20,58 mil. Então, observa a importância do frango na agroindústria para o desenvolvimento aí, para a alimentação das aves, que tem sido uma opção. Na falta da carne, né? A ave é uma opção para a mesa do pessoal. Então, como vocês podem ver pelo gráfico, o crescimento do milho auxiliou, ajudou aí no crescimento da produção de aves também. Nós vamos agora passar para o próximo gráfico. O próximo gráfico também é uma projeção, tá bom? Do consumo de milho segundo os setores em 1.000 toneladas. Então, nós tivemos lá em 2012 52,5 mil toneladas em 2012 e a projeção para 2022 seria de 62.063 toneladas de consumo de milho interno, tá? Esses são os dados aqui de consumo de milho interno. Uma boa parte da produção do milho, é bom ressaltar também, que uma boa parte da produção do milho ela é destinada para o mercado externo. E aí nós vamos fazer um comparativo agora dos dois quadros, né? Como nós falamos, as duas tabelas aí mostram uma projeção, uma ideia. Então, esse é um quadro comparativo, tá bom? Dos dados que foi passado para vocês agora, onde nas duas primeiras velas nós temos a projeção da produção. Lembra que no estudo que nós falamos, eles fizeram uma projeção de que em 2022, 2023, a produção de milho estaria na média de 91,99 mil toneladas. Essa foi a projeção, quanto que em 2022 foi registrado na Conab uma produção de 112.300 toneladas. Então, houve aí uma superação na produção em relação ao que foi projetado em produção de milho. E a mesma coisa aconteceu na projeção de consumo. Nos dados que foi informado, eles haviam projetado para 2022 61,58 mil toneladas de consumo de milho, tá? E o consumo real, de acordo com a Conab 2022, foi para
77,2 mil toneladas. Então, foi feita uma projeção e houve superando, né? Foi superar a expectativa dessa projeção. Vamos lá? Com relação à composição do milho, nós temos esse quadro, mas nós vamos focar ali no último quadro, né? Então, o milho ele tem em sua composição amido, proteína, óleo, açúcares, cinza, né? Então, foi pego o milho seco, foi feito análise e foi destacado que o amido do milho está em média 71,5%, ou seja, é um alimento altamente energético. É por isso que o milho é utilizado, é uma das duas fontes principais utilizadas para a ração. Nós temos a soja, que tem um índice proteico muito alto, e o milho, que tem um índice energético altíssimo. Então, a soja e o milho são dois produtos que são utilizados aí para a ração animal. E você tem a resposta aí, como você pode ver, 71,5% é só de amido. De proteína, nós temos 10,3%. Então, essas duas informações muito importantes que nós estamos trazendo para você com relação à composição do milho. Então, nós já passamos pelo processo de colheita e agora nós vamos para pós-colheita. A cultivar está pronta, ela vai ser coletada e a partir do momento, antes dela ser armazenada, ela vai passar pelo processo de limpeza. Nessa imagem que você está vendo aí, é uma imagem do arquivo pessoal, foi o Adriano, inclusive, que tirou essa foto, onde o grão vai chegar da fazenda, vai passar por essa máquina aí, que nada mais é do que uma espécie de peneira, tá bom? Onde ela vai separar o grão das impurezas. Faz parte do processo. Então, assim que o grão chega para o armazenamento, ele vai passar por esse processo de separação das impurezas. E o armazenamento ele pode ser de forma a granel. De forma a granel, ele tem duas modalidades de armazenamento. Uma é o armazenamento do silo, que pode ser vertical ou horizontal, aquele em cima da terra, é o mais comum, é o que é o comumente usado, ou o silo subterrâneo. No caso do silo subterrâneo, ele está ficando em desuso por uma única desvantagem. Ele é até mais econômico, tá bom? E até um pouco mais prático com relação à descarga. Porém, para você tirar o material lá de dentro é um processo mais trabalhoso. Por isso está se optando a se utilizar o silo vertical ou horizontal. Um dos papéis do silo é manter a umidade do grão controlada. É uma coisa importante que você precisa saber também, que o Adriano vai estar falando e o Milo vai estar falando mais lá na frente, que para a industrialização é exigido um teor de umidade e quem vai estar fazendo esse controle é o silo. Outro sistema, certo? Sistema de armazenamento é o armazenamento em sacaria. Nós também temos o sistema hermético em armazém ou depósito, tá bom? Então, o grão ele pode ser armazenado no silo ou pode ser armazenado no armazém ou no depósito também. E de que forma ele é armazenado? Ali, o armazenamento em sacarias. Sacaria é uma forma em que o grão ele é armazenado, o grão a granel, né? O milho a granel. Nós também podemos ter o armazenamento em espigas. Tá? O armazenamento em espigas ele é mais utilizado pelo agricultor familiar. O agricultor do grande negócio, que trabalha de exportação, ele pouco faz a prática desse armazenamento em espiga. O armazenamento ele pode ser no paiol aberto ou no paiol fechado, assim como pode ser também em armazéns. Vamos lá, dentro caso o Adriano comentar alguma coisa, você pode ficar à vontade. E aí nós entramos agora na questão do fluxograma, tá, das etapas de produção. Como nós já falamos, o milho ele passa pelo cultivo, pela colheita, transporte e o pré-processamento. No pré-processamento, os grãos eles são separados em grãos úmidos ou grãos secos. No caso dos grãos secos, ele tem dois destinos, você pode acompanhar pela seta verde ali, ele pode ser destinado direto para expedição e comercialização ou consumo,
ou pode ser encaminhado para o armazenamento em granel ou em espiga, tá bom? No caso dos grãos úmidos, eles vão passar pela recepção, vão passar por um processo de limpeza, vão passar por um processo de secagem. Esse processo de secagem pode ser uma pré-secagem ou já direto para o processo de secagem, depois com o processo de limpeza, e aí para o armazenamento, para só então ser encaminhado aí para o consumidor final, né? Que é esse consumidor final pode ser o cidadão, pode ser empresas que trabalhem com produtos de milho. Vamos lá? E agora eu vou passar a bola para o Adriano Duó Luz. Boa tarde, pessoal. Nós estamos dando continuidade aqui na nossa apresentação e nossa parte ficou exatamente logo após o senhor Dessan. Aqui essa imagem, ainda dando continuidade um pouco aí nesse trabalho que o Dessan já havia comentado, é uma imagem do Silos Morumbi, ali no município de Macapá, né? E esse trabalho aí foi uma visita, na verdade foi uma visita técnica, que nós fizemos atividade prática com a professora Lana, lá no Silos Morumbi, e aí tiramos essa foto, tá certo? Aí, 3 silos, né, com capacidade de 30 mil sacos cada um, saco 60 quilos. Basicamente, é uma foto geral lá da propriedade, lá dos silos, tá certo? Sistema de armazenamento de ponta, de altíssima tecnologia, como o Dessan falou, esse se aplica para aquelas propriedades de alto nível de produção, né? Produção sofisticada, produção de ponta e alta produtividade também, tá certo? Então, vamos lá. Agora, outra parte do nosso trabalho é sobre o transporte, né? Transporte do milho, já que nossa equipe, né, ficou com milho, nosso grão, né, para trabalhar foi milho. Então, vamos falar sobre transporte de milho agora. Fizemos uma pesquisa e observamos que o modal de transporte de grãos no Brasil, no caso, ele chega a ser mais utilizado o sistema rodoviário, né? 61,1% dos transportes de milho é o sistema rodoviário. Embora isso esteja assim um pouco onere um pouco a produção, o custo, né, desse produto, esse tipo de transporte que sai caro, né, do sistema rodoviário. Mas pela questão logística, de praticidade, ainda é o sistema rodoviário, o modal rodoviário que se mais aplica no Brasil. O ferroviário, que com certeza já era para estar um pouco mais avançado, ainda só se faz transporte de 20,7% dessa produção. O aquaviário, 13,6%, né? Dutoviário 4,2% e os aeroviários 0,4%. Né? Claro que esse transporte aéreo de milho, com certeza, está mais relacionado à semente, né? E não assim o grão especificamente. Semente de altíssima qualidade para compensar um transporte desse aéreo, certo? Bom, como esse modal rodoviário é o que mais se aplica no Brasil, nós observamos o seguinte, que esse transporte ele é feito de forma a granel, como você vê aí na figura 9, um sistema de transporte rodoviário. Está aí essa carroceria graneleira, ou seja, como o Dessan, né, nosso parceiro, havia falado anteriormente, que se faz o transporte de forma a granel. Isso para facilitar, né, o manuseio do produto, ou seja, esse caminhão aí está em cima de uma moega, ou seja, abre aí essa porta aí atrás da graneleira dessa carroceria e basculha. Você levanta essa carroceria e com poucos, sei lá, minutos aí se descarrega uma carrada cheia de milho, tá certo? Como você vê aí. Então muita praticidade. Lembrando que o milho, quando chega da produção, naqueles silos, primeiramente faz o processo de amostragem e, como o Dessan havia falado, né, se ele tiver acima de um percentual de 14%, que é o permitido pela legislação no mínimo
aliás, no máximo de umidade de 14%, acima de 14%, ela está inapropriada para o comércio. Aí o que eles fazem? Nesse processo de amostragem, identifica esse teor de umidade e depois, se tiver uma umidade acima de 14%, é que ele vai para o secador. Aí no silos também tem isso, né? Ele tem aquela máquina lá de limpeza, de pré-limpeza e tudo, ela faz de 100 a 120 toneladas por hora, aquela máquina que ele mostrou na foto agora há pouco. E depois disso faz o trabalho de secagem, né? Esse trabalho de secagem fica numa temperatura ali de 100 a 120 graus, mas é claro que essa temperatura vai por meio de um exaustor lá para dentro, né, do secador, mas se faz de 2 até 9 horas de tempo, né, esse processo de secagem lá, para poder dizer que está 14% ou menos de 14%. Não pode ser mais de 14%. Certo, pessoal? Então, assim, o transporte em si é com essas graneleiras aí, com essas carrocerias aí, e apropriadamente para o transporte desse produto. Quando sai de lá, dos silos, é que de novo pega o transporte para o comércio. Primeiramente, ele pega o transporte do produtor por silos, né? Faz esse trabalho de processamento ali, de classificação, etc. Daí é que vai sair para venda para o comércio. Muito bem. Pessoal, agora o trabalho de classificação, como eu já vim até adiantando nessa conversa, né, com vocês aí, trabalho de classificação, nós estamos aqui observando o quê? Os tipos de milho nessa tabela 1 aqui, nós observamos que o milho pode ser classificado assim, ó, tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou fora de tipo. Tá aí os dados de percentuais expressos para tolerância, né, de classificação. Ou seja, o tipo 1, só falar do tipo 1 para poder ficar claro aqui, o grão avariado tem que ser no máximo 1%, total de avariados no máximo 6%, graus quebrados no máximo 3%, matérias estranhas e impuras máximo 1% e carunchados máximo 2%, né? Isso nós temos uma instituição normativa de número 60 do ano 2011, dezembro de 2011, né? Essa instituição normativa nos coloca essa instrução aí de dizer se é esse no caso do tipo 1. Aí temos tipo 2, tipo 3 e fora tá aí os percentuais, como você está vendo na tabela 1. E sobre quanto aos grupos, também a mesma instrução normativa vai falar sobre esse assunto aí, né? Olha, os grupos é de acordo com a consistência e o formato desses grãos. Ou seja, um milho que é classificado como duro, ele apresenta no mínimo 85% em peso de grãos com característica de duro, ou seja, é um milho mais vidráceo, né? Como você pode observar na figura 4 aí, é letra B, né? Letra B, um milho duro, mais vidráceo, tá certo? Mais resistente também às doenças, né? Ou às pragas, tá certo? Você vê que você armazena um milho desse aí, ele dá gorgulho, dá aquele caruncho, mas ele segura mais do que o dentado, por exemplo. O dentado, quando apresentar o mínimo de 85% em peso de grãos com característica de dentado, ou seja, você vê as características do dentado na figura 4, letra A, você vê aí essas reentrâncias aí parecendo na espiga de milho, letra A, parecendo assim uns dentes mesmo, um milho com essa característica dentada, é um milho com mais massa, né, mais macento, né, mais mole, por exemplo, né, consegue quebrar no dente com mais facilidade que se fosse um milho característica de duro. Semiduro, quando apresentar o mínimo de 85% em peso de grãos com consistência formato intermediário entre duro e semiduro. E também temos outra classificação de misturado, quando não estiver compreendido nos grupos anteriores. Então, essa é a nossa classificação de milho quanto aos grupos são essas daí, tá, pessoal? Classificação quanto à classe. Olha só, a classe tem a ver com a coloração do milho, né? Nós estamos levando em consideração toda a instituição normativa no 60, e a coloração pode ser amarela, branca, cores ou misturada. Interessante que nós temos a imagem que pode ficar fácil do nosso entendimento, né? Amarela, por exemplo, 95% em peso, né? De grãos amarelos. Você vê aqui a letra D, né? Da figura 5, ó, tá aqui, eu estou colocando o mouse. O milho é amarelo, não tem o que pensar. A cor dele é amarela, tá aqui, ó, mais 95% de cor amarela. No caso
branca, olha aí, a letra E. Esse milho é branco, mais de 95% de cor branca. E o milho cores, por exemplo. Aí não tem tipo cor preta, não tem cor vermelha, tem o nome cores. Tá aqui, ó. Esse milho mais de 95% com outra cor, que nem é amarelo e nem é branco. Tá aí um negócio do milho meio vermelhado. O nome dessa classificação chama-se cores. Esse outro preto aqui, a mesma coisa. O nome da classificação é cores. Misturada. Ele é constituída, olha aqui, a letra A, ó. Tem várias cores, se ele quiser que é misturado, seja amarelo, ele tá azul, ele tem várias cores, então é misturado aí, tá certo, pessoal? Bem claro, bem explicado esse slide. Quanto à nossa legislação, está aqui a nossa Instrução Normativa do Mapa, número 60, de 22 de dezembro de 2011, tá certo? Essa classificação quanto do milho, no artigo 5 vai estar bem claro sobre esse assunto aí. Ó, sobre os grupos, né, no item 1, no artigo 5, item 1 aí, né, inciso 1, inciso 2, quanto às classes, né, e no inciso 3, quanto ao tipo. Então, lá, se você pegar lá essa instrução normativa, você vai exatamente falar sobre esse assunto que eu tinha comentado agora há pouco, que está nessa nossa instrução normativa, tá bom? E sobre o processo de amostragem, né? Também na instrução normativa, ó, número de pontos de coleta de amostra em relação ao tamanho do lote. Olha lá, quantidade do produto que constitui o lote. Até 15 toneladas de milho, número mínimo de pontos de a ser amostrado é 5 pontos.